Eu já fiz um vídeo aqui falando que a partir do momento que a gente define algo, a gente limita aquilo. E muitas vezes a gente quer definir Deus de uma certa forma, através de palavras, porque o próprio nome Deus já é uma definição, né? Então a gente pode chamar de Deus, a deusa, a energia primordial, né? Algumas tradições mais antigas, como o hinduísmo, o Egito Antigo, eles eram politeístas justamente por causa dessa questão, né? Porque Deus, ele não tem um gênero específico, né? Digamos assim, algo que veio antes dos animais, antes das plantas, antes da terra, antes das pedras, antes desse universo, né? Antes dessa galáxia, digamos assim, né? Porque o universo, ele é muito grande, então essa energia primordial que criou tudo não pode ser definida, porque a partir do momento que a gente define, a gente limita, né? Mas o eu sou é uma das afirmações que mais chega perto dessa definição de existência que está no contexto de eternidade mesmo, né? Então, a gente fazer essa afirmação é tão poderosa que traz não só a plenitude que existe dentro da gente, né, da gente entender que na essência a gente é infinito, mas como molda o nosso exterior também, porque a gente relembra que na essência a gente é uma coisa só, né, que a gente é pleno e eterno, então não tem como a gente precisar buscar o que a gente quer, porque tudo que a gente quer já é nosso. O que limita é simplesmente a consciência, a psique, né? E tal, porque na essência a gente é uma coisa só. Falando de uma forma mais científica, né? A gente sabe que tudo é feito de átomo e que, segundo a teoria da relatividade de Einstein, o espaço-tempo de uma certa forma é uma ilusão, né? E não existe espaço-tempo exatos, né? A gente só conta os dias através da translação da Terra, né? E da rotação que ela faz através do Sol. Então essa questão de espaço e tempo também ela é relativa. E o eu sou é essa presença, né? Que está além do espaço e do tempo. E muitas vezes a gente fala também que a gente não é nada, né? A gente simplesmente está. E às vezes até parece contraditório, mas não é. Na essência, a gente é tudo, a plenitude. Mas enquanto carne, né, enquanto a gente está encarnado, enquanto a gente tem a percepção de uma certa forma limitada, a gente está, né? A gente não é algo específico. A única coisa que a gente é de fato é eterno, infinito e pleno. Mas para poder manifestar, né, energeticamente falando, a gente precisa se limitar a experiências carnais, terrenas, às vezes em outras dimensões também, para quem acredita, quem estuda o assunto, né, e tal. Então, assim, na plenitude a gente é tudo, a gente não precisa de nada. E dentro da nossa realidade corpórea, né, momentânea, que nosso espírito carrega, né, que a gente está num corpo e tal, a gente só está, né? Você não é de fato um médico, um advogado, um profissional de futebol, né? Você não é um doente, você está doente, você está curado. A gente sempre está em alguma fase da vida, né? Até porque senão a gente ia estar numa monotonidade, né? A gente não ia fazer nada, ou a gente ia estar nessa plenitude infinita, que no caso já não é em carne, né? Então, assim, quando a gente carrega essa energia do eu sou, a gente faz essa afirmação, a gente abre uma chave psicológica para relembrar da nossa essência e para manifestar a realidade que a gente quer. Então é algo muito importante e muito poderoso, digamos assim, né? A gente, em momentos de crise, assim, seja positiva, né, ou negativa, ou em momentos que a gente já está mais elevado também na questão da gratidão e tal, a gente lembrar que a gente é tudo, né? A gente é pleno e tal, e sempre usar essa afirmação para se conectar com tudo que existe, né? Seja bem ou mal, porque uma das coisas mais difíceis que tem da gente aceitar também é que o mal, de uma certa forma, também faz parte de Deus, né?
porque sem a negatividade, digamos assim, não existiria o livre-arbítrio, né? Então a gente tem que buscar o bem, mas sabendo que as provações, as tentações, entre aspas, o mal, ele é necessário. E na plenitude não existe nada disso, né? Na plenitude não existe fome, não existe frio, não existe desejo, não existe prazer, digamos assim. Então o bem e o mal simplesmente é a dualidade, né? Entre a luz e o escuro, né? O ser e não ser. Então, na essência, é infinito, né? Então, as coisas só existem e se manifestam porque a dualidade existe, né? E, no fundo, a gente é tudo que existe. A gente é pleno e eterno.